Triângulos congruentes. Na matemática, a congruência significa medidas iguais. Então, dois triângulos são congruentes quando os seus lados e os seus ângulos correspondentes possuem a mesma medida. Ah, tia, então é fácil porque quando nós compararmos dois triângulos que nós olharmos, os três lados são iguais, os três ângulos internos, né, correspondentes são iguais, então é fácil afirmar, conhecendo as três medidas, conhecendo os três ângulos, que as figuras são congruentes, são iguais. Correto. Porém, vão existir situações em que nós não vamos ter todas essas informações. Pode ser que nós não conhecemos uma das medidas de lado, pode ser que nós não conhecemos os ângulos ou algum ângulo. Então, nós vamos ver em quais situações, né, conhecendo algumas medidas, que nós podemos afirmar se os triângulos são iguais ou não. Primeiro caso de congruência é o caso lado, ângulo, lado. Esse caso, nós vamos conhecer dois lados do triângulo e o ângulo formado por esses dois lados. Então, quando nós tivermos dois triângulos comparados em que os dois lados e o ângulo de formação desses dois lados forem iguais, nós podemos afirmar que existe aqui uma congruência de triângulos, mesmo não conhecendo as outras três informações, que são as medidas, né, dos outros dois ângulos e o outro lado. Então, conhecendo o lado, o ângulo e o lado, dois lados e o ângulo formado por esses dois lados, nós podemos afirmar que os dois triângulos são congruentes. Segundo caso, conhecemos as três medidas de lado, 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 lado. Conheço as três medidas de lado. Os dois triângulos possuem medidas de lados iguais, nós podemos afirmar que esse é um caso de congruência, que os dois triângulos são iguais, mesmo não conhecendo os ângulos internos desse triângulo. Terceiro caso, o caso ala, ângulo, lado e ângulo. Conheço dois ângulos do triângulo, conheço o lado, né? Observem aqui, esse lado é o lado que forma esses dois ângulos. Então, se o triângulo que nós estamos comparando possui esses dois ângulos, né, aqui, correspondentes, que são iguais, e o lado também com medida igual, nós podemos afirmar que esse é um caso de congruência, mesmo não conhecendo as outras medidas de lado e do outro ângulo. Quarto e último caso é o caso do lado, ângulo, ângulo. Como que acontece esse caso? Nós conhecemos um lado somente da figura e nós conhecemos o ângulo que está oposto a esse lado. O que é o ângulo oposto? Olha, o lado não está aqui, o ângulo oposto está na frente do lado. Tá? Do lado oposto está na sua frente, então eu conheço esse ângulo. E conheço o ângulo que nós chamamos de ângulo adjacente ao lado. Esse ângulo adjacente, ele foi formado sobre esse lado que nós conhecemos. Então, comparei as duas figuras, né? Esses ângulos correspondentes, eles são iguais, nós podemos afirmar que esse é um caso de congruência, que esses triângulos, eles têm medidas iguais, ok? Então,
Casos de congruência, os 4 casos de congruência são esses aqui. Tá joia? Um abraço e até a próxima aula, pessoal!